A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Podem sentar. Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Com estas palavras, resumo do Evangelho, saúdo a todos congregados, visitantes e também aqueles que nos acompanham em nossa transmissão pelas redes sociais. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, nosso caminho, verdade e vida, queridos irmãos e irmãs. O tema da nossa mensagem não poderia ser diferente. Estamos no domingo da Santíssima Trindade. Então, o tema é o Deus triuno, uma comunhão de amor. Há 17 dias, a Igreja Cristã celebrou a festa da glorificação do Filho, com a sua ascensão de volta aos céus. Há 7 dias, a Igreja Cristã comemorou o Pentecostes, a festa do Espírito Santo. E hoje a Igreja Cristã está comemorando o domingo da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esta festividade, ela não é um convite para nós decifrarmos o mistério que se esconde por detrás deste Deus que é uno, mas em 3 pessoas. Pois pela grandeza dele e pela nossa pequenez, este Deus sempre permanecerá como um mistério impossível de ser interpretado e compreendido totalmente. No entanto, se nós crescermos no conhecimento dele, nós o entenderemos melhor. E daí, maior será ainda o nosso desejo de tê-lo no cotidiano da nossa vida. E para nós termos uma intimidade maior com este Deus Santo, nós contamos com um auxílio especial das Sagradas Escrituras, as quais nos revelam quem é este Deus em Jesus Cristo, hoje presente no Espírito Santo. Portanto, celebrar a Santíssima Trindade é muito mais do que querer entender um Deus uno que vive e se manifesta em 3 pessoas. Celebrar a Santíssima Trindade é descobrir a cada dia que este nosso Deus, ele é único. É como o fogo que queima, o fogo que ilumina, o fogo que aquece. Mas continua sendo único. Fogo. É uma coisa só, mas manifesta-se de várias maneiras. Assim também Deus, ele é sempre Deus, mas ele se manifesta como o Pai Criador, o Filho Salvador ou Redentor e o Espírito Santo, o Santificador ou o Auxiliador. Um Deus triuno, uma comunhão de amor. Início do ministério de Jesus, ano 30.
época da Páscoa, a cidade de Jerusalém fervilhava de peregrinos. Entre um dos assuntos na boca de todo aquele público havia uma pergunta: quem é este Jesus de Nazaré? João Batista já o batizara e o chamara de o Cordeiro de Deus. Ele havia espantado muita gente quando retirou aqueles cambistas lá do templo. Ele conquistou a simpatia do público que acompanhou os seus milagres e as suas curas. A sua pregação era que nem um tiro na consciência dos seus ouvintes. E uma pergunta se repetia: será que ele é o Messias? Uns diziam que não. Outros ficavam titubeando em dúvidas. Mas muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Entre estes que tinham dúvidas, estava titubeando na sua fé, havia um ilustre cidadão de Jerusalém, de nome Nicodemos. Era um judeu devoto, membro do Sinédrio, pertencente ao grupo dos fariseus, que era uma seita muito radical na obediência à lei. Era um homem de muitos bens materiais, tinha uma boa projeção social e era considerado um teólogo sábio e eminente. Nicodemos sentiu o desejo de encontrar-se com Jesus e foi procurá-lo à noite. Por que será à noite? Talvez porque ele não queria expor-se a críticas de seus colegas lá do Sinédrio, que não simpatizavam muito com Jesus. Talvez porque a própria escuridão ocultaria a sua insegurança com respeito às suas convicções. Mas incentivado pela própria esposa dele, ele foi. Foi e apresentou-se a Jesus, chamando-o respeitosamente de o Mestre que Deus enviou. Antes mesmo dele expor a razão por que se encontrava ali, Jesus se antecipa e lhe diz que para ver o reino de Deus é necessário um novo nascimento. Mesmo sendo um mestre versado nas leis, nos livros da lei, Nicodemos não entendeu. Ele não compreendeu o significado deste nascer de novo, ou nascer da água e do Espírito. Como pode isso? Nicodemos não compreende de que nascimento Jesus está se referindo. E então o Salvador lhe esclarece. Nicodemos, o primeiro nascimento, o físico, é um nascer terreno. É um nascer para a morte. O segundo nascimento, este nascer de novo, é um nascer espiritual. É uma ação poderosa do Espírito Santo. O Mestre Jesus explica a este teólogo que o novo nascer vem exclusivamente de Deus. Ninguém, por mais qualificado que possa ser, não conseguirá, por suas próprias ações, forças ou méritos, conquistar o seu novo nascimento. Sem a regeneração efetivada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, através dos meios da graça, palavra, batismo, santa ceia, ninguém pode entrar no reino de Deus. Nicodemos continua meio confuso.
Então Jesus explica mais e pega a ilustração do vento. E Jesus diz: Nicodemos, o vento é uma realidade que, embora invisível, ele é percebido através da sua força, da sua ação. Pois da mesma forma, o Espírito Santo, ele irrompe e só pode ser identificado por seu resultado. Ou seja, as pessoas começam a viver como que nascidas de novo. E isto não procede do próprio esforço ou de uma predisposição pessoal e especial da pessoa. Também não é algo que podemos comprar ou conquistar com astúcia, sabedoria, mas ele é um presente, ele é uma graça. Isto é uma dádiva poderosa e especial do Deus triuno. Infelizmente, porém, a nova criatura, nela não desaparece a sua natureza corrompida e má. Mas, por outro lado, nela agora habita o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que aplica a esse novo ser os méritos adquiridos por Cristo em sua paixão, morte e ressurreição. A natureza corrompida nos é inata desde Adão e Eva. E isto passa de geração em geração. A maldade da raça humana passa de pais para filhos. E o novo nascimento, então, nos é outorgado na obra redentora de Cristo e nós nos beneficiamos pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Conforme Pedro anunciou àquela multidão lá em Jerusalém. Por causa dos méritos do Salvador Jesus Cristo, o Pai nos declara justos. E todo aquele que não resiste ao trabalho do Espírito Santo, mas crê, esse recebe a vida eterna. Jesus mostrou-se muito sensível às dúvidas de Nicodemos. E o Mestre Jesus conduziu o diálogo de uma maneira que todos os questionamentos e dúvidas de Nicodemos pudessem ficar esclarecidos, tanto na sua mente quanto no seu coração. Nicodemos procurara Jesus para, de uma certa forma, saciar a sua curiosidade, mas acabou encontrando em Jesus o real sentido da sua vida. Suas dúvidas, a princípio, até firmaram uma certa resistência ao trabalho do Espírito Santo. Mas logo foram subjugadas e Nicodemos sentiu-se, então, uma nova criatura. Posteriormente, Nicodemos até defendeu Jesus contra o chefe dos sacerdotes e os fariseus que queriam prendê-lo. E após a ressurreição, após a crucificação, Nicodemos se adiantou para ajudar o José de Arimateia a preparar o corpo de Jesus. Inclusive, foi Nicodemos que trouxe 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois ungiram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado esta mistura, antes de colocá-lo na tumba do jardim, conforme João nos conta no Evangelho. Deus em Cristo sempre vem ao encontro do pecador. Isto aconteceu com Nicodemos, isto aconteceu com Elias,
com Jeremias, com Jonas, com Pedro, com Tomé, com a mulher samaritana, com o eunuco da Etiópia, que há poucos domingos atrás meditamos ainda sobre isso, e com o próprio Paulo, que de perseguidor, ele acabou se transformando no maior propagador da fé cristã. E quantas outras pessoas nós poderíamos aqui mencionar que tornaram-se exemplos por causa da sua fé. E porque o Deus triuno foi mais forte do que a sua resistência. Este mesmo Deus, caros ouvintes, este mesmo santo Deus, ele continua agindo através da proclamação da palavra pela igreja e da administração correta dos sacramentos batismo e santa ceia. E onde ele age e não encontra resistência, começam a aparecer os resultados de sua obra. Isto é, pessoas crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador. Pessoas penitentes que, embora continuem tropeçando e pecando, mas não têm prazer nisso. E então, são pessoas que se esforçam para vencer as tentações do mundo, da carne, do diabo, e em praticar a justiça, em amar o próximo e amar a Deus, que o amou primeiro. São novas criaturas em Cristo Jesus, nas quais operou-se não um simples remendo externo na vida, mas sim uma mudança radical de coração, de alma e de fé. É uma ressurreição, por assim dizer. É o surgimento de uma nova vida, de uma nova índole, de novas aspirações, novos desejos, um novo foco, novos temores, novas esperanças. Meus queridos irmãos e irmãs, não é isso maravilhoso? Será que nós já refletimos realmente sobre quão maravilhoso é e quão grande é esse privilégio possuirmos a fé, que é um presente, é uma dádiva de Deus? Vocês já pensaram realmente com profundidade quão enorme bênção é nós termos sido batizados ou conduzidos ao longo da vida nesta aliança com o Salvador Jesus? Será que nós temos realmente valorizado esta graça divina de pertencermos à Santa Igreja Cristã? Davi, no Salmo há pouco lido, ele nos incentivou. Louvem a Deus. Louvem a Deus, louvem a sua glória e louvem o seu poder. Deem ao Senhor Deus a honra que Ele merece. Porque o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Sim, meus ouvintes, é um privilégio podermos estar aqui louvando a Deus e o adorando. É um privilégio termos uma igreja que administra os sagrados sacramentos e a pregação da palavra com verdade e fidelidade. É um privilégio nós podermos sentir e viver este amor de Deus e, motivados pelo próprio, amarmos a Ele, uns aos outros e a nós mesmos. Onde será que nós estaríamos se o sopro do Espírito Santo não tivesse nos atingido? O que nós seríamos se nós não tivéssemos crescido no conhecimento da palavra de Deus?
O que será que nós estaríamos fazendo neste mundo se o amor do Pai não nos tivesse conquistado? É um privilégio, é uma bênção, é uma dádiva, é um presente de Deus estarmos reunidos em nome dEle, louvando-o e adorando-o. No entanto, mesmo agraciados com tantas e tantas bênçãos, nós nem sempre facilitamos o trabalho do Espírito Santo e às vezes até o atrapalhamos. Deixamos de orar muitas vezes como convém. Deixamos de ler a Bíblia diariamente. Talvez não aproveitamos as oportunidades todas de servir a igreja. Deixamos de ofertar, às vezes, regularmente, quando as coisas apertam. A igreja é esquecida. Talvez não participamos da Santa Ceia assim tão frequentemente quanto deveríamos para fortalecer a nossa fé, buscar o perdão de Jesus. Quantas vezes deixamos de testemunhar da nossa fé em Jesus diante do público, fora da igreja? Quantas vezes deixamos de falar da fidelidade de Deus na nossa vida diária? Então, que Deus nos perdoe, que Deus Pai nos perdoe as nossas falhas, por amor a seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, e que o Espírito Santo, através do seu poder, mediante a palavra e sacramentos, ele nos ensine, a cada um de nós, a viver realmente como novas criaturas que nós somos, louvando, adorando e servindo este único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.